9 bilhões de prejuízo em um ano, maior da história. Os Correios, uma instituição com meio século de história, está entregando prejuízo atrás de prejuízo. As demonstrações contábeis de 2025 acabaram de sair e o número é assustador. Um prejuízo de 8,5 bilhões, mais que o triplo do prejuízo de 2024 e uma receita líquida caindo 12% no ano, com despesas gerais e administrativas explodindo. E o patrimônio líquido encerrou o período em 13 bilhões negativos. E para não parar de funcionar, o governo autorizou um empréstimo de 12 bilhões com garantia do Tesouro Nacional. Só que se os Correios não pagarem, quem paga sou eu e você. Meu nome é Evandro Medeiros, eu sou analista de ações aqui na Finclass. Mas peraí, o que um analista de ações pode saber dos Correios que nem é listado na bolsa? Todo bom analista de ações precisa entender as nuances da contabilidade. E qualquer empresa que divulgue as demonstrações financeiras, como é felizmente o caso dos Correios, eu consigo analisar, tirar umas boas conclusões. Se fosse uma empresa privada, já teria entrado em recuperação judicial. E eu, como analista, queria entender como que uma empresa que em 2021 bateu o recorde de lucro líquido, 2,3 bilhões, virou pó em 4 anos. Então, para ajudar esse jornalismo investigativo e contábil que a gente faz, deixe o seu like, por favor, não custa nada, e se inscreva nesse maravilhoso canal que é a Finclass. Fui buscar a resposta dessa pergunta nos demonstrativos contábeis desde 2021 e o que eu descobri é assustador. Os Correios entregam bilhões de correspondências por ano. São boletos, cartões de crédito, documentos e propagandas. Muita coisa. Quando você faz o Enem, são os Correios que distribuem as provas. Quando tem eleição, são os Correios que levam as urnas. É uma estrutura gigantesca. Para você ter uma ideia, em 2010, os Correios distribuíram uma média de 24 milhões de objetos por dia. Em 2024, 8,5 milhões por dia. Caiu 65%. E o que aconteceu nesse meio tempo? O Mercado Livre construiu sua própria malha logística, com centros de distribuição, frota própria, rede de entregadores, e hoje a maior parte deles nas capitais já é feita sem passar pelos Correios. A Amazon e as demais também fizeram o mesmo nas grandes cidades. Então perceba o que aconteceu. Nas rotas que são mais rentáveis, as capitais e regiões metropolitanas, com alto volume, os Correios perderam o mercado para os players privados. E nas rotas que sobram, que são no interior, cidades pequenas, regiões mais remotas, aí os Correios são obrigados a atender. É uma obrigação constitucional. E é aí que reside parte do problema. Os Correios separam o resultado entre os serviços universais, que são obrigatórios por lei, como cartas e serviço postal, e os serviços não universais, os concorrenciais, que é o Sedex e o PAC. Em 2025, olha o que aconteceu. Os serviços universais tiveram um prejuízo operacional de 8,2 bilhões. Os não universais também no vermelho, mas bem menos, 253 milhões de prejuízo. Mas o rombo, na verdade, está nessa obrigação. Os Correios, eles têm que obrigatoriamente manter agência em cada cidade com 3 mil habitantes, no interior do Pará, do Acre, enfim, são obrigados a entregar cartas em distritos sem asfalto. São obrigados a garantir continuidade, acessibilidade e preço acessível, mesmo quando cada entrega dá prejuízo. E isso, meus amigos, tá levando a empresa à ruína. Em 2020, com a pandemia, o e-commerce explodiu. Todo mundo estava comprando online, eu inclusive. Os Correios surfaram essa onda e a receita subiu muito. Ao mesmo tempo, a empresa fez um plano de demissão voluntária e desligou milhares de funcionários, cortando custos. E o resultado entregou um lucro de 1,5 bilhão. E em 2021, veio o recorde. 2,3 bilhões de lucro. Parecia que os Correios tinham dado a volta por cima. Mas o que ninguém te conta é que esse lucro ele foi um pouco inflado. O boom do e-commerce na pandemia não era exatamente recorrente e as receitas estavam acima do seu potencial normalizado. Além disso, a empresa reverteu umas contingências e reconheceu alguns créditos tributários. Já em 2022, prejuízo de 768 milhões. Em 2023, mais de 600 milhões de prejuízo. Dava para pensar que tinha estabilizado e que era gerenciável, mas aí chegou 2024, 2,6 bi de prejuízo. Em 2025, 8,5. O patrimônio líquido ficou negativo em 13 bilhões. Em 2025, os Correios gastaram 14,6 bilhões com pessoal, com uma receita líquida de 16,6 bilhões, ou seja, quase 90% de tudo que a empresa fatura vai para pagar a folha dos empregados. E esses custos e despesas subiram mais de 30% nos últimos 3 anos, enquanto a receita vem caindo. E por que essa alta? Acordos coletivos de trabalho deram um reajuste acima da inflação, ampliando benefícios, aumentaram licenças, e a empresa não pode demitir com a mesma facilidade que uma empresa privada, justamente porque é estatal e os servidores eles têm estabilidade. Então tentaram um plano de demissão voluntária, como foi feito
feito lá atrás e estavam esperando mais de 10 mil adesões. Vieram um pouco mais de 3 mil. Além de despesas pessoal, teve outra linha que vem chamando a atenção, a de precatórios. Precatórios são despesas judiciais que órgãos e empresas públicas têm que pagar e não podem mais recorrer, transitado em julgado. E olha que bizarro, essas despesas saíram de 270 milhões para 2,5 bilhões em 2025, sendo a maior parte disso em ações trabalhistas. Multiplicou por mais de 9 vezes. E essa situação vem corroendo o caixa da empresa. Em 2021, a empresa tinha uma dívida líquida negativa de quase 2,7 bilhões. Significa que ela tinha mais caixa do que dívida. E esse caixa foi se esvaindo. A dívida foi aumentando porque a empresa foi precisando financiar o seu déficit. Captou um empréstimo de 550 milhões em 2024, depois mais 12 bilhões em 2025 com garantia do Tesouro. Você já sabe, se isso quebrar, você e eu que vamos pagar a conta. E não é só o resultado financeiro que está indo mal. O operacional está horrível e é justamente isso que está levando a dívida. A margem bruta era de 21% em 2023, caiu para uns 16% em 24% e em 2025 alcançou o nível impressionante de 4,3%. 4,3%. Não existe empresa que eu conheça no mundo que pare de pé com uma margem bruta de 4%. Mas não é só o serviço universal que explica o rombo dos Correios. O buraco é definitivamente mais fundo. E o que chama atenção é que nesse cenário de pressão financeira e resultados fracos, os Correios ainda vêm encontrando espaço para gastar dinheiro com marketing. Gastaram mais de 38 milhões durante essa nova gestão, incluindo 6 milhões para exibirem sua marca no Lollapalooza e 4 milhões para a turnê do Gilberto Gil. Vale notar que a gestão anterior investia bem menos em patrocínio, isso é um fato. Eu passei semanas olhando os balanços do Correio, tentando entender onde o dinheiro foi parar. E esse conhecimento que eu adquiri de contabilidade, eu acho que ele é um superpoder, porque eu consigo analisar demonstrações financeiras e escolher melhores investimentos para a sua carteira de investimentos. E aí que entra a Finclass, que é a maior plataforma de streaming de finanças e conhecimento do Brasil. São mais de 85 cursos, 700 aulas com professores que você conhece. Thiago Nigro, Paulo Guedes, Cristina Junqueira, Howard Marks, do iniciante ao avançado, da renda fixa às ações, com carteiras recomendadas por analistas profissionais, incluindo as minhas. E agora temos uma promoção ativa. Plano anual por R$ 55,93 por mês. Se você assinar hoje, garante esse preço, 30% de desconto. E mais um bônus, um planner de 2026, digital para planejar e executar, revisar seus resultados a cada trimestre. Inclui ficha de meta, controle de carteira, hábitos e plano de ação. É literalmente o que falta para transformar a teoria na prática. E o QR Code está aparecendo na tela agora, o link fica na descrição do vídeo. Estava analisando o balanço de 2025 e outro ponto me chamou a atenção. A linha de benefícios a empregados. Em 2025, ela atingiu 14,5 bilhões. Mas como que isso é possível? O que será que levou esse valor exorbitante? Foi aí que eu descobri o Postales, que representa um dos maiores ralos de caixa da empresa e é um dos motivos pelos quais ela queimou boa parte das suas reservas. O Postales administra os fundos de pensão dos Correios. Ele foi criado em 81 e um esquema simples. Enquanto você trabalha, a empresa colocava dinheiro num pote coletivo e aí quando você se aposentasse, recebia uma renda complementar dali. A adesão era obrigatória na época. Chegou a ser o maior fundo de pensão em número de participantes do Brasil, quase 200 mil pessoas. O problema é que esse fundo virou cenário de uma das maiores destruições de patrimônio previdenciário do Brasil. Durante décadas, o fundo investia de forma conservadora, títulos públicos, renda fixa, mas a partir de meados dos anos 2000, o perfil mudou radicalmente. O dinheiro da aposentadoria dos carteiros começou a ir para lugares que não faziam o menor sentido. Olha só a sequência. Em 2008, o Postales comprou 18 milhões em títulos do Lehman Brothers, um mês antes de o banco americano pedir falência. 2 anos depois, colocou mais de 100 milhões num projeto chamado a Nova Bolsa de Valores, intermediado pelo Bank of New York Mellon, que administrou boa parte dos investimentos desastrosos do Postales. E ainda apostou em empresas e bancos que um por um foram quebrando. E o esquema mais sofisticado envolvia títulos de dívida de países sul-americanos. E aqui vale a pena destrinchar, porque o mecanismo é quase cinematográfico. Funcionava assim: uma gestora pequena e desconhecida, com laços pessoais diretos com a presidência do fundo, comprava títulos no mercado por, digamos aí, $100 e vendia para uma empresa de fachada e essa empresa repassava para offshores em paraísos fiscais. E adivinha quem era o beneficiário dessas offshores? O próprio presidente do fundo. Na hora de revender, o preço era inflado em até 60%. O fundo pagava 160
por algo que valia 100. E a diferença ia para o bolso dos envolvidos. E como que eles escondiam? Falsificando documentos. Um corretivo e edição digital de PDF. Parece muito amador, mas funcionava. Porque nos Estados Unidos, as grandes operações ainda eram liquidadas por fax. O banco que deveria fiscalizar ou não viu ou não quis ver. O resultado, o dinheiro no pote ficou muito menor do que o necessário. Segundo as reportagens do Infomoney, cerca de 70% da insuficiência financeira, mais de 8 bilhões, veio de investimentos que simplesmente não entregaram retorno. Eles investiram em títulos da Argentina e da Venezuela. Se eles tivessem deixado no Tesouro Direto, o fundo estaria saudável. E quem que pagou essa conta? Os aposentados dos Correios. O Conselho aprovou um desconto de até 26% nos contra-cheques. Imagina você que trabalhou a vida inteira, se aposentou e de repente corta um quarto do seu benefício porque alguém apostou sua aposentadoria em títulos da Venezuela. Em 2027, a Previc, o órgão regulador, decretou a intervenção, afastou a diretoria e tentou estancar a sangria. A justiça foi atrás, o TCU condenou ex-dirigentes em mais de 1 bilhão, o Ministério Público cobrou mais de 8 bilhões de um banco que administrava os investimentos. Mas o estrago já estava feito. Em 2024, os Correios formalizaram uma confissão de dívida de 7,7 bilhões, referente somente ao plano principal. Parte disso vai ser pago em parcelas mensais vitalícias. Vitalícias! Os Correios vão carregar essa dívida enquanto existirem, e o Postales é só a maior fatia. Quando você soma tudo, o plano principal, o plano dos ativos, o plano de saúde dos aposentados, que também tem déficit bilionário, a linha de benefícios a empregados chega a 14,5 bilhões. É talvez o maior ralo de caixa que existe numa empresa brasileira hoje. E agora, tem um aspecto dessa história que é impossível de ignorar. Fabiano Silva dos Santos assumiu a presidência dos Correios em 2023. Ele é advogado ligado ao grupo Prerrogativas, um coletivo de juristas que ficou famoso por combater a Lava Jato e apoiar o presidente Lula. O grupo tem uma influência enorme. Segundo seu próprio site, conseguiu indicar pelo menos 28 nomes para cargos no Executivo Federal. Fabiano entregou uma carta de demissão ao final de 2025, em meio à maior crise financeira da história da empresa. O antecessor dele, Hegley Shinton Marçal, disse em entrevista que nunca houve transição entre gestões. Ele entregou um plano de continuidade que na gestão seguinte a empresa perdeu o rumo. E aí o Hegley Shinton fez uma acusação que é no mínimo incômoda. Disse que o Prerrogativas teria tido interesse em colocar Fabiano nos Correios porque a estatal é a empresa pública com o maior número de processos judiciais do Brasil, com ações em quase todos os municípios. E os advogados têm direito à sucumbência, um percentual sobre o valor da causa paga ao advogado vencedor. Na visão dele, isso criou distorções de prioridade, e com a gestão focando em acordos judiciais e extrajudiciais, enquanto a operação ficava à deriva. Não tô dizendo que o Prerrogativas é o único responsável, mas quando você vê custo ou despesas com o pessoal subindo 60% por conta de acordos trabalhistas, você pelo menos levanta a sobrancelha desconfiando de alguma coisa. No lugar de Fabiano entrou Emanuel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, e uma escolha mais técnica, vindo de dentro do sistema, que podia ser entendida como um reconhecimento tácito de que a fase anterior não funcionou. Se ele vai conseguir reverter o estrago, ainda é muito cedo para dizer, mas pelo menos o perfil sinaliza uma mudança de prioridade. Diante desse cenário, a nova gestão apresentou um plano de reestruturação em outubro de 2025, com 3 eixos: cortar despesas, diversificar a receita, com venda de imóveis e novos modelos de negócio, e o terceiro, o mais importante, um empréstimo. O plano previa até 20 bilhões. Em dezembro de 2025, a empresa assinou um contrato de 12 bilhões de empréstimos, um consórcio com 5 bancos, a Caixa, BB e mais 3 privados, com garantia do Tesouro Nacional e vigência até 2040. Esse plano promete o reequilíbrio em 2026 e um lucro já em 2027, o que me parece bem improvável. Sendo bem direto, uma margem bruta de 4%, custos rígidos e uma receita caindo, isso vai ser muito difícil. E aí entra a pergunta que todo mundo faz: por que não privatiza? A questão é mais complexa do que parece. O serviço postal é um direito constitucional e os Correios são a única empresa presente em todos os municípios. E hoje, com um patrimônio líquido de 13 bilhões negativos, quem que vai querer comprar os Correios? Existem várias histórias de privatização no mundo e eu trago aqui alguns exemplos. A Alemanha privatizou o Deutsche Post em 2000 e ela virou a DHL, a maior empresa logística do planeta. A Suécia abriu o mercado à concorrência em 93 e a Holanda privatizou totalmente. Alguns desses casos deram certo, como na Alemanha. Já na Holanda, o resultado da medida foi bastante criticado. Mas os Correios, com um patrimônio líquido negativo de 13 bilhões e tomando empréstimo com garantia do Tesouro, a pergunta é: o modelo atual é sustentável? Porque se não for, em algum momento o brasileiro vai ter que pagar essa conta de qualquer jeito, via imposto, via piora do serviço, via inflação. Eu não tenho uma resposta definitiva, mas acho que a gente precisa ter um debate com números na mesa e não com ideologia. Eu comecei esse vídeo dizendo que não tinha um motivo aparente para um analista de ações estudar os Correios, mas depois de semanas estudando os balanços, eu percebi que os Correios são um caso de estudo perfeito para tudo que um investidor precisa evitar. Receita caindo enquanto custos sobem, margem bruta desabando, fluxo de caixa operacional negativo,
passivos legados bilionários, dívida crescente e incentivos desalinhados. Se fosse uma ação, você deveria passar longe. Mas como é uma empresa pública que atende 220 milhões de brasileiros, o problema é de todos nós. Me conta no comentário o que você acha. Os Correios têm solução? Privatiza, reestrutura, deixa como tá? Quero saber. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima. Bons investimentos.